Olá, seja bem-vindo aqui ao nosso canal no YouTube. Eu sou o Dr. Paulo Valzac. Lhe dou boas-vindas, é claro, e gostaria de compartilhar com você alguns minutos de crescimento e de sabedoria. E hoje o tema é quase que um desafio, né? Nós vamos falar sobre o bom mestre. E para falar sobre o bom mestre, eu gostaria de contar primeiro uma história, uma experiência que ocorreu comigo há muitos e muitos anos atrás. E a partir dessa experiência, a gente criou um exercício muito revelador. Eu vou passar para você e espero que você pratique e colha os frutos desse exercício. Bem, tudo começa mais ou menos assim. Mas antes, vamos deixar rodar a vinheta aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal e a gente começa já já. Então, muito bem, vamos lá. Há muitos anos atrás eu tinha um professor japonês de meditação. Um professor, inclusive, até muito ortodoxo, duro, rígido. E ele levava muito a sério tanto o processo da meditação como a sabedoria. Uma precisão, um entendimento assim fora do comum. E eu me lembro certa vez, e eu acredito que eu já contei isso em alguns vídeos anteriores. Eu cheguei uma vez, tinha um rapaz que chegou para o mestre e perguntou assim: mestre, eu estou com um problema, pode me ajudar? E o mestre olhou, colocou o dedo assim e falou: não. Problema não. Problema não. E eu parei e fiquei só observando, né? Por que problema não, né? Porque na verdade quando a gente fala problema, o nosso cérebro dá uma travada. É muito mais simples usar a linguística do desafio. Eu tenho um desafio, eu tenho um obstáculo aqui na frente e eu vou me propor a pular. O problema é que ele tem uma carga tão negativa que ele empaca o teu cérebro. A gente falando isso de uma forma neurocientífica. Então, eu já pesquei a ideia de que você falar que você tem um desafio, você tem uma proposta para ir para frente. Se você falar que tem um problema, você tem uma desculpa, é muito diferente. E o mestre falou, nessa entonação: problema não, eu quero solução. Você busca solução para você. Vai e volta, me traz solução. E ficou muito claro, né, que a gente sempre está querendo que as pessoas busquem para nós a solução. E a gente tem toda uma carga interna de conhecimento, de sabedoria. E se não temos, vamos aprender com a vida. Qualquer desafio que você tem na sua vida significa que lá você precisa olhar com uma melhor atenção e perceber que naquele lugar, naquele momento, no seu tempo, no seu ritmo, existe uma lição para você aprender. Você está com dificuldade em quê por aí? Ah, doutor Paulo, estou com dificuldade aqui no meu relacionamento. Tem uma lição. Talvez o que esteja faltando no relacionamento. O que mais falta no relacionamento quando isso acontece? Comunicação. 90% dos problemas de relacionamento que eu tenho visto claramente é que nós não sabemos nos comunicar. É como se você se comunicasse com o WhatsApp, né? É como se o teu companheiro ou a tua companheira, você dá um WhatsApp para ela, o seu WhatsApp, e você escreve para ela o que está sentindo. Quando você vai ler, tudo sem pontuação, sem nada, você fala: meu Deus do céu, o que está acontecendo, né? Você olha para a mensagem e nem sempre a mensagem está passando o que a gente está sentindo. Não é clara, não é objetiva. É isso na vida real, né? Você fala chinês, o teu companheiro ou companheira fala inglês, tailandês, sei lá eu o quê. Mas é uma linguagem diferente, vocês têm que acertar a comunicação. Então, qual que é o problema que você está passando? O problema, Dr. Paulo, é na prosperidade. Então, você se preparou para esse momento de prosperidade? Não me preparei. Você sabe quanto você ganha? Não faço a mínima ideia. Você sabe quanto você gasta? Também não. Eu quero viver com conforto e luxo. Isso daí todo mundo quer. Eu, você, mais 9 bilhões de pessoas queremos isso, né? Só que viver com isso significa que nós temos um limite, um padrão. A gente institui esse padrão. É a educação financeira. Se você não dá alerta a isso, você tem um problema. Na sua mente você tem um problema. A partir do momento que você começa a aprender a lição, você tem um desafio. Eu vou melhorar essa questão. Então vou buscar soluções, né? Então a gente fala em prosperidade, fala em relacionamentos, fala em família.
você tem lá um desafio em família. Qual que é? Viver melhor, né? Hoje a gente vive 4, 5 em 4 paredes aqui, ó, numa quarentena, e todo mundo tem que saber dialogar, conversar, entender os limites de cada um, os desejos de cada um, ter um pouco de respeito, que é fundamental. Então, enfim, nós temos aí em busca de solução. E esse meu mestre de meditação japonês, ele era muito enfático, né? Ele dizia pra gente o seguinte: você não vem trazer problema. Isso é uma forma pequena, o cérebro pequeno de trabalhar. É desse tamanhinho o teu cérebro. Ó. Por quê? Vai continuar assim. Você sempre querendo que as pessoas que pesquem pra você e te dá o peixinho pronto. Então, a consciência japonesa já fala isso, é uma sabedoria. Uma sabedoria milenar, não é de agora. Então, busque as soluções para os seus desafios, mas busque você mesmo. E o mestre enfatiza, né? Ele fala assim, problema seu. Mas não naquele pejorativo que a gente fala, né? Ah, isso daí é um problema seu. Não. Problema seu, solução seu. É isso aí. Então, cada um tem os nossos desafios. E cada desafio, nós temos que encontrar a solução por nós mesmos. E foi interessante, porque a partir desse momento, refletindo muito bem sobre isso, eu criei uma dinâmica. Uma dinâmica que pode te ajudar. Olha, centenas de pessoas todos os dias mandam através do meu celular, aqui no WhatsApp, uma mensagem. Dr. Paulo, preciso de uma orientação. Dr. Paulo, preciso de uma orientação. E nas orientações, a gente passa a entender o que a pessoa está, naquele momento, vivenciando. Né? Pelo menos fazemos de tudo para viver. Ouvimos com cautela o tipo de linguagem que a pessoa usa, o padrão, a velocidade da voz, como que ela fala. Tem pessoas que falam carregado, pessoas que falam chorando, pessoas que falam de forma meio orgulhosa, meio dinâmica, outra tudo certinho, flexível, parece um robô, parece que aqui você tem uma operadora falando com você. Então tem todo tipo de fala diferente. Cada um expressa um sentimento diferente, então você tem que se conectar àquele sentimento, compor o que a pessoa está passando, e aí de repente você agrupa todas aquelas peças de quebra-cabeça e passa para a pessoa uma orientação. E por que nós vamos fazer esse desafio hoje? Porque nós vamos tentar acessar o nosso mestre interior. Então, você vai aqui hoje entender que você é o seu melhor mestre. Essa é a verdade. Como que eu entendo que eu sou o meu melhor mestre? É muito simples. Perceba bem, todas as respostas estão aqui dentro de nós. Muitas vezes a gente já sabe o que fazer. A gente quer criar um conjunto de desculpas para não fazer. É muito diferente e você sabe do que eu estou falando. A gente cria desculpas para não fazer, protelar. Se você tem um desafio na sua frente, um problema, você quer empurrar com a barriga, quer deixar para depois, não quer solucionar ele agora, deixa para amanhã, como se o problema amanhã desaparecesse, né? Mas não, muitas vezes ele se avoluma, essa que é a verdade. Então, hoje o desafio é o seguinte, é muito claro, muito simples, e você só tem que fazer isso. Imagine que você vai enviar para mim uma mensagem aqui, ó, pelo WhatsApp. Imagine que você está enviando uma mensagem para mim. E nessa mensagem, eu estou aqui, ó, cara a cara com você, nós estamos conversando. E eu pergunto para você, qual que é o seu desafio? Qual que é o seu problema? E você vai me falar o que está acontecendo. De forma bem clara, contar os pormenores, fazer eu entender o que está acontecendo com você. É muito simples. Aí você pega, dá um play aqui no seu gravador, aqui no teu celular, e grava você fazendo a pergunta, você solicitando uma orientação e falando os pormenores de tudo que está acontecendo. Leve 5 minutos, 10, 15, 20, que você chore, que você grite, mas que tem que ter um ingrediente, a honestidade. Você tem que ser honesto com você aqui, ó. Não dá para enfeitar, falar que você é linda, maravilhosa, é lindo, é o guru, é o iluminado, porque não tem nada disso. Nós somos o que somos, ponto final. Nós temos que aceitar isso. Nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas facilidades. O que é fácil para mim, talvez para o outro seja difícil. O que é difícil para o outro, talvez para mim seja fácil. Eu consigo levar para um âmbito muito mais claro e o outro não, e vice-versa. Tem situações que mudam para cada um. Então, cada um é um. E eu vou falar aqui, no meu WhatsApp, no meu gravador de voz, toda a história. E eu conto a história, o que está acontecendo, e no final eu falo assim, eu gostaria de uma orientação. Muito bem. Só que essa voz que você gravou aqui no celular, no seu gravador, ou no seu WhatsApp, você não vai endereçar ela para mim. Você vai deixar ela aqui dentro. E aí nós vamos fazer uma troca, né? Ao invés de você falar comigo, você vai ser o seu mestre interior.
Você vai parar aqui no seu celular, vai dar um play e escutar com muita atenção tudo que você falou, mas com toda a atenção do mundo. Pare de ficar pensando durante o que você vai estar falando. Escute, escute. É como se esse problema, esse desafio que estou passando, é meu. É meu, eu estou falando para você. E aí você vai escutar. Escute tudo que você falou. Todas as vírgulas, todos os pontos, a entonação de voz, o jeito de falar. Como você falou, a estrutura, encaixe o quebra-cabeça, entenda o que foi certo, o que foi errado, o que você acha que foi duvidoso. Entenda, compreenda a situação. No primeiro instante, sem muito julgamento. Depois você elaborando e entendendo o que está acontecendo. Muito bem. Feito isso, você para um segundo. Você fala assim, agora eu entendi essa história. Faz de conta que sou eu contando para você. E eu quero de você um conselho. Eu quero de você uma orientação. Eu quero que você consiga me auxiliar nesse momento de dificuldade que eu estou vivendo. Então, você ouviu a sua história, que aqui no nosso caso parece que é a minha, e você vai me dar a orientação, não sou eu. É você. Você é o bom mestre. No WhatsApp nós usamos como o bom amigo. Aqui nós usamos como bom mestre. Né? Ou seja, você sabe o mestre interior. Então o que eu vou fazer para responder a isso? Né? Eu vou parar um segundo, respirar profundamente, inspirando o ar pelo nariz, retendo e soltando pela boca. Contando até 3, mais ou menos assim, ó. Solto. Faço isso 3, 4, 5 vezes. Eu relaxo. Depois eu fico naquele estado de tranquilidade, silêncio, harmonia. E aí eu deixo a resposta chegar até mim. Eu estou conversando comigo. Eu sei o que eu preciso. Eu sei a resposta. Depois de ter ouvido tudo, eu vou dar uma orientação. Então você vai orientar. Então você chega lá no seu celular, vou gravar a orientação. Bom, diante de tudo que você falou, você já parou para perceber sobre isso, isso, isso? Às vezes você pode até fazer algumas perguntas para você mesma. Você já percebeu isso? Já percebeu que o melhor caminho poderia ser esse? Você já percebeu sobre as consequências? E se fosse isso, isso, isso? E se você colocasse o ingrediente da gratidão nesse momento? Então, fale sobre gratidão. Acesse o nosso Ho'oponopono no aspecto de introduzir o 100% responsável. Ou seja, fala para a pessoa, que é para você mesmo, assim, você já pensou que você também é 100% responsável? Que você tem uma parcela de responsabilidade em tudo isso? Que você criou o seu destino, a sua vida, que você pode escolher e você fez as suas escolhas? Depois, fala sobre a gratidão. Você já agradeceu a cada momento disso? Você já percebeu que tem uma lição aí dentro? De repente, você fala sobre o amor. O que é o amor para você aí? Será que você não está sendo um pouco egoísta? Pensa com uma linha diferente de mentalidade. Então você vai englobando um conselho. Desliga o play, acabou. O conselho está dado. Agora escuta o conselho que você vai dar para você mesmo. Que seria, no caso, você vai dar para mim, na minha história. E aí você escuta. Escuta com carinho o conselho que você se deu, nessa situação que você acabou de ouvir. Com calma. Mas os conselhos, as orientações, elas não podem ser subjetivas, né? Ah, tenha muita fé. Ah, isso é muito subjetivo, né? Tenha muita fé. Ah, você precisa ter mais alegria na sua vida. É também muito subjetivo. Você tem que ser objetivo, bem claro, pontuar. É isso aqui, ó. Por exemplo, tenha mais fé. Confie mais em você. Você fez tanta coisa na sua vida, você não pode confiar um pouco mais, que as coisas vão dar certo, que você vai conseguir. Você conseguiu na vida alguma coisa? Ah, o que você conseguiu? Um casamento, uma casa, filhos, se formou? Bom, se você conseguiu tudo isso, você tem força. Então, coloque essa força em atividade para seguir em frente, para ter mais fé, para acreditar em você. E começa a acreditar na tua vida também. Começa a acreditar um pouco mais em Deus. Começa a dar valor a essas questões. Então você vai falando para você de forma objetiva. No final, o desafio é muito simples, né? Só tem cinco passos. Primeiro, você vai conversar aqui pelo celular.
com você. Vai falar tudo o que está acontecendo. Põe, joga para fora, desabafa. Olha, só o processo de desabafar aqui no teu celular ajuda muito, mas eu diria que mais de 50%. Então, o desabafar, o jogar para fora é um mecanismo fantástico aqui, principalmente em tempos que a gente não está conversando com muitas pessoas, né? Estamos num isolamento social, então de repente você não conversa com as pessoas. Então, põe para fora, fala, chora, seja honesta. Aí você gravou, esse é o primeiro passo. O segundo é você vai ouvir. Eu vou ouvir. Ouve, mas ouve com o coração, né? Quer ouvir de novo? Ouço. Ouve com a mente. Aí eu vou encaixando as peças. O terceiro ponto, eu vou dar uma orientação. Vou falar o que eu acredito que eu poderia fazer, você poderia fazer. Você poderia fazer isso, 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 isso. Claro. Objetivo. Quarto passo é você retornar e colocar essa estrutura aí para ouvir novamente. Mais uma vez, reforçar. Quinto passo, fazer um plano. Não fica só aqui dentro, né? Ação. Pega uma folha, coloca lá, eu preciso fazer isso em prioridade. Primeiro passo é isso. O segundo é esse. O terceiro é esse. Eu vou fazendo o quê? O que acontece quando a gente está confuso, que a gente está pedindo uma orientação? Significa que as coisas estão emaranhadas. Sabe quando está tudo um fio de linha, um novelo, tudo embaralhado? O que nós vamos fazer quando a gente orienta? Você vai desembaralhando, colocando o fio retinho para o fluxo da vida continuar. Então, o primeiro passo é fazer o quê? Achar a ponta. Achei a ponta. O segundo passo é puxar tudo desse lado de cá. Terceiro, tudo do lado de lá. Depois, fazer isso aos poucos, soltando. Tá? Aí, de repente, você tem o fio esticado. Então, desemaranhar. Esse é o processo. E você faz tudo aqui, ó, no seu celular. Gravando a sua voz, pedindo ajuda, ouvindo a sua voz, entendendo, falando uma orientação para você, porque você acessou o teu mestre interior e, no final, colocando em prática. Olha, é simples, mas é um desafio. Então, eu acredito que seja extremamente positivo e vai colaborar muito com você. Você vai ter uma experiência inacreditável. Porque escutar gente falando no celular, num momento desse, num momento onde você está confuso, desesperado, sem chão, buscando um caminho, quando você se escuta, você começa a ter acesso a um monte de sentimentos internos, entender algumas coisas melhor, e de repente, né, quando você começa a dar aquela solução, você começa a acessar o seu poder de solucionar sozinho o problema, né? Então, como diz o mestre, né, problema não, solução. No outro dia, o aluno chegou, professor, eu tenho solução, posso compartilhar? Ele falou, não, solução seu. Problema era seu, solução seu. Problema meu, solução meu. Quer dizer, o que cabe para mim é meu, o que cabe para o outro é o outro. Eu não posso falar uma solução ou fazer uma formulazinha redondinha, bonitinha para aquele, para aquele, para aquele, para aquele. Cada um é um universo diferente. É muito infantil, né? Eu acreditar que eu tenho uma formulazinha assim, ó, e ela vai servir para todo mundo. Não, cada um tem uma formulazinha diferente. Essa que é a verdade. Às vezes nós somos até enganados, né? A gente vai lá, tem uma formulazinha para 50 mil pessoas. Mas será que funciona? Olha, a formulazinha funciona aqui para você. Para o outro pode ser que tenha que ajustar. Para aquele um pouquinho mais, um pouquinho menos. A formulazinha não encaixa certinha para todo mundo. Nós temos que fazer os nossos ajustes. Aqui é isso que nós fazemos. Buscamos as nossas soluções. E aí nós procuramos a independência emocional. E procuramos a pensar. Pensar. Porque quando você pensa, você não é arrastado pelas tolices que tem por aí. Pelas fantasias. Você pensa. Você não é arrastado pelos desesperos. Você fala, mas o poder está todo em mim. Eu consigo buscar soluções. Mas é claro, né? Eu sempre falo que às vezes tem uma diferença muito interessante, que quando eu não consigo encontrar a solução, é porque o meu cérebro está fechado. Está fechado. Minha mentalidade está fechada. Minha mentalidade está pequena.
fechei, bloqueei. Enquanto quando eu tenho uma outra mentalidade, o cérebro se abre. O que é uma mentalidade fechada e uma aberta? Uma fechada é quando o cérebro ele é limitado. Ele acha que eu só tenho uma solução, às vezes nenhuma. Ele encontra desculpas, o cérebro aberto não encontra desculpas, ele encontra possibilidades. Ele vai em busca de solução. O cérebro fechado, ele quer falar sobre ele. Fala, não quer nada. O cérebro aberto, ele fala a coisa certa, clara, objetiva e ele quer em busca do resultado. Então, uma mente fechada, eu só sei aquele pouquinho. Uma mente aberta, eu sei muita coisa, eu aceito muita coisa, eu entendo muita coisa. Cada vez que eu alimento o meu cérebro com coisas boas, ele se abre. Eu leio, ele se abre. Eu faço um curso, ele se abre. Eu escuto uma palestra diferente, uma pessoa diferente, ele vai se abrindo. Eu faço alguma coisa nova no meu dia a dia, eu mudo um hábito, ele vai abrindo. Ou seja, é um paraquedas, né? Que aí eu não caio no abismo. Agora o cérebro fechado, ele cai. O abismo do desespero, o abismo da falta de alternativas, que eu não consigo ver, né? Eu vejo tudo preto. É como se eu fechasse os olhos. Está fechado. É o cérebro fechado. Quando eu abro, é o cérebro aberto. Eu enxergo. Tudo é luz, tudo é sombra, tudo é escuro. Eu consigo classificar as analogias, eu consigo buscar soluções. Então eu tenho que investir em quem? Na minha mentalidade. Sempre está crescendo, melhorando, trabalhando. E tem uma dica aqui no final que eu vou deixar aqui. Todos os dias, 1 hora por dia, se dedique a você aprender uma coisa nova. Tropão, não tem muita coisa que aprender, tem um universo para aprender. Essa é a mente aberta. A mente fechada, eu não tenho mais nada para aprender. O mestre, eu não tenho mais nada para aprender. Não, o mestre está aqui, ó. Eu tenho para aprender, mente aberta, sempre. O mestre fala, eu não sei nada. E ele fala de verdade mesmo, não sabe nada. E eu às vezes encaro isso, de frente. Eu não sei nada, estou em profundo aprendizado. E a gente tem que entender que isso é que abre a mente. Se eu me fecho, eu já sei tudo. Será? Perceba a diferença de um e de outro. Então invista na sua mentalidade. E faz o desafio de hoje. Eu quero depois que você escreva aqui embaixo nos comentários como foi o desafio. E já deixo aqui aberto também nos comentários, para se você tiver alguma dúvida sobre o Ho'oponopono, faça o seu comentário aqui embaixo deixando a dúvida. Porque no próximo vídeo eu posso utilizar a tua dúvida para sanar a dúvida também de centenas de pessoas. Então, fica aqui nossa dica. Fica o desafio hoje. E claro, eu aguardo aqui teus comentários. Vamos ver se você se desafia a fazer o bom mestre aqui, ó, no teu celular. Forte abraço para você. Encontro você no nosso Mensagens de Sabedoria, lá no nosso WhatsApp, uma mensagem por dia. Inclusive, o Bom Amigo, que é uma versão do Bom Mestre, foi passado essa semana lá no nosso WhatsApp. Assim como a Mentalidade, também foi passado um áudio lá no nosso WhatsApp, para elevar, né, o nosso nível de pensamento, para a gente sentir melhor, viver melhor. Esse é nosso propósito. E dia 10 de abril nós temos cursos lá no nosso WhatsApp. Isso é um convite feito para você. Entra no WhatsApp, vem conhecer um novo jeito de você aprender. E olha, aprender pelo WhatsApp é aprender na prática. Você recebe os áudios diários, as aulas, uma por uma, cada dia uma. Nós acompanhamos você aula por aula. Nós temos um sistema de tutoria, te ajudamos nos processos que você tem de realizar as práticas. E, claro, no final ainda tem certificado e mais, né? Você, além de estar certificado, você cresce, vive melhor, muda a tua mentalidade, abre a tua mente. Bom, eu aguardo você em das nossas redes sociais, seja no WhatsApp, seja lá no Facebook, no Instagram, aqui no YouTube, e até o próximo vídeo. Até lá!